Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo do quadro Cinemei, aquele quadro em que eu explico pra vocês alguns conceitos de cinema que vocês estão a fim de aprender. Pode ser estereótipo, pode ser alguma regrinha do audiovisual, pode ser algum elemento, né, algum efeito utilizado aí na cinematografia, vocês que mandam sempre no tema do Cinemei. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre um estereótipo, né, um tipo de arquétipo, melhor dizendo, chamado herói trágico. Isso tudo surgiu porque num vídeo recente do Plantão Geek, ó, que tá aparecendo aqui no card pra vocês, eu tava falando um pouco do personagem Severo Snape quando alguém me perguntou se ele seria um herói trágico ou um anti-herói. E aí eu respondi a pergunta falando que se as pessoas quisessem, eu podia fazer um cinemei só sobre herói trágico. E é por isso que eu estou aqui hoje. As pessoas querem que eu fale de herói trágico, aparentemente. Glória a Deus. Glória a Deus. Então no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês um pouquinho sobre o herói trágico e da onde ele surgiu, por que, né, que ele existe aí, esse tipo de arquétipo, e também como identificar ele numa narrativa. Vou explicar mais ou menos as regrinhas que um herói trágico tem que ter. Mas antes de eu começar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série, também gosta de Stranger Things, que é um nicho bem forte aqui do canal. Você também pode conferir os benefícios que o membro do Plantão Geek tem, né? Porque dá pra você ser membro do Plantão Geek e conferir um monte de benefício exclusivo que essa galera tem. É só clicar no botãozinho aí embaixo de Seja Membro que você consegue ver certinho as coisas exclusivas que esses benefícios fornecem aí pros membros do canal. E é claro que eu também não posso me esquecer aqui de falar pra vocês que tem estampa nova na loja, tá? Uma estampa ali da Max de Stranger Things. Ela foi lançada aí recentemente, né? Como uma galera já estava sabendo, então fica aqui o jabá do Plantão Geek, né? Confira você também a lojinha do canal, porque lá tem várias estampas de Stranger Things para vários fãs diferentes, né? Digamos assim. Uma estampa mais bonita que a outra, tem regata, tem moletom, tem camiseta, você pode conferir tudo no link aí na descrição, tá bom? I'll take your entire stock! Sem mais delongas, vamos começar aqui a falar nesse cinema de hoje sobre herói trágico. Primeiramente, a gente tem que conhecer um pouquinho sobre esse termo, né? Herói trágico e da onde que ele veio, como ele surgiu primeiro e esse tipo de coisa. O herói trágico, ele foi criado como uma maneira de descrever o protagonista de uma tragédia teatral. Porque, pra quem não sabe, tem muitos dos conceitos aí de cinema, né, que a gente vive repetindo, que foi usado e criado primeiro no teatro. Então tem muita gente que não sabe disso, né? A gente meio que copiou as coisas do teatro pro audiovisual, foi isso que rolou. E a tragédia é uma forma de drama que se caracteriza bastante pela sua seriedade, né? São pessoas que geralmente são muito cultas, que estão ali sendo personagens de uma tragédia. Esse drama também retrata bastante os deuses, né? Porque, afinal de contas, esse estilo surgiu primeiro na Grécia Antiga, né? Então, naturalmente, se falava bastante de deuses, sobre destino também e sociedade acima de tudo. Isso porque, como eu falei, esse termo foi originado ali, né? Esse estilo de drama foi originado na Grécia Antiga, onde era muito importante a percepção da sociedade para os deuses, né, e o que os deuses influenciavam na vida deles. Então existia essa ideia que uma pessoa podia passar por vários sofrimentos diferentes se enfrentasse diretamente os deuses e o seu próprio destino. Essa pessoa tinha que se tornar digna no olhar dos deuses, então por isso também que as tragédias eram determinadas ali como algo culto, né, como algo sofisticado. De acordo com o Aristóteles, né, que é um dos muitos caras aí que estudaram um pouco sobre tragédia grega, uma verdadeira tragédia clássica deve cumprir 3 requisitos. Primeiramente, uma coisa que eu já disse aqui bem rapidamente é que os personagens têm que ter uma condição elevada de vida. Então eles têm que ser ou um nobre, ou um rei, um príncipe, algum deus, que seja. A segunda coisa é que a linguagem utilizada nessa tragédia deve ser algo considerado elevado e digno para os deuses ouvirem. E terceiro, tem que ter um final triste, com algum tipo de destruição dos personagens, ou então esses personagens vão ficar loucos porque eles enfrentaram o próprio destino, eles fizeram algo que não deveriam fazer. Eles são meio que sacrificados porque eles foram orgulhosos demais de aceitar a sua posição como um mortal, como uma pessoa que sofre influência de algo externo.
E é sempre importante lembrar, gente, que eles têm essa percepção porque, novamente, isso foi criado na época da Grécia Antiga, onde se acreditavam em deuses, né? Onde eles tinham crenças ali em muitas entidades ao mesmo tempo e eles acreditavam que eles tinham que dar orgulho pra eles, né? E esse tipo de coisa. O Aristóteles, ele divide também uma tragédia em 3 palavrinhas muito curiosas que vocês, assim, vai ter um mind-blowing no final dessa parte, porque de acordo com Aristóteles, a tragédia é dividida em prólogo, episódio e êxodo. Só que hoje em dia, nós não chamamos essa divisória desse jeito que o Aristóteles chama. A gente chama de introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou então, o nome mais popular de todos, ato 1, ato 2 e ato 3. Eu vou falar aqui bem rapidamente alguns exemplos de tragédias pra vocês sacarem como é que funciona esse tipo de história. A primeira que me vem à cabeça é claro que seria Romeu e Julieta, que são 2 personagens que, apesar de se amarem, nunca foram destinados um ao outro, né? Eles não podiam ficar juntos, eles enfrentaram isso e tiveram uma consequência irreversível no final da história. Tem também o Quebra-Nozes, que é uma história sobre uma menina que ela tem muitos sonhos com um amigo especial e ela passa muitas aventuras com ele, só que no final de tudo, ela descobre que era um sonho. Na cabeça dela, ela não estava sonhando, estava realmente acontecendo isso tudo. Mas acaba por ser uma tragédia, porque toda aquela realidade não aconteceu, né? Aquilo não estava destinado para acontecer, era apenas uma fantasia. Um outro exemplo legal é a peça Édipo Rei, que é um personagem que tentam matar ele logo no nascimento, porque havia uma profecia que dizia que ele seria o responsável pela morte do próprio pai. Esse próprio pai tenta impedir com que isso aconteça, matando o próprio filho, só que ele não consegue fazer isso, porque o destino já havia determinado que aquilo aconteceria, o filho mataria o pai, e não o contrário. Nada pode impedir o destino, então isso daí, essa história que eu acabei de relatar bem rapidamente, também é uma história trágica. Agora que você sabe um pouquinho sobre tragédias, tá na hora da gente saber sobre o protagonista dessas tragédias, que é o herói trágico. O uso mais moderno desse termo, né, se refere a um personagem que comete um erro ali no meio das suas ações e isso leva à queda desse personagem. E a ideia principal aqui, que é uma grande marca de característica para um herói trágico, é que esse erro dele não vai ser influência de ninguém. Não vai ser tipo um vício dele, alguma coisa depravada que ele faça. Não tem nada disso. É uma escolha que ele faz conscientemente e que acaba levando à sua queda depois. Geralmente esse erro que ele comete é um erro de julgamento. Então é alguma coisa que ele simplesmente achou que deveria ter feito. E para isso acontecer, existe uma estrutura de 6 elementos que determinam um herói trágico. E eu já digo desde já, não se assustem com os nomes, tá? Pelo amor de Deus, porque os nomes, eles são muito difíceis, é muito complicado, pra vocês terem ideia, eu vou ter que ler. É aquela coisa, eu sei cada uma dessas etapas, mas se você falar pra eu dizer aqui de cabeça todas elas, eu vou ter um pouquinho de dificuldade, principalmente com o nome de uma delas aqui específico. Coloca aí na tela, João, pro pessoal não se perder enquanto eu estiver falando os termos aqui. Emártia, Rubris, Peripécia, Anagnorices, Nêmesis e Catarse. É complicado esses nomes, né, gente? Principalmente esse Anagnorices, eu tive que ler muitas vezes, sabe? Até eu aprender que era desse jeito que falava, então foi complicado. Muito complicado. Pra ficar mais fácil de exemplificar cada uma dessas etapas pra vocês, eu vou pegar um herói trágico aqui na história e vou determinando certinho pra vocês o que ele fez e como ele se encaixa nesses termos super complicados que eu acabei de falar. Eu vou selecionar aqui o herói trágico Romeu, da peça Romeu e Julieta, e caso você não saiba nada de Romeu e Julieta, não se preocupe que vai ficar muito claro aqui o que eu quero dizer com essas etapas do herói trágico, tá bom? Você não precisa conhecer de Romeu e Julieta pra você entender agora. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos começar pela emártia, que é esse termo bonitinho que tá aparecendo aqui na tela, que basicamente é a falha que causa a queda do herói. Ou seja, o seu herói tem que ter um tipo de característica que vai fazer com que ele se ferre depois. A hamártia ou remártia do Romeu seria basicamente que ele é impulsivo, né? Ele simplesmente se emociona muito fácil. Ele se apaixonou pela Julieta, um piscar de olhos ele já estava apaixonado, então ele é muito impulsivo, ele vai lá na varanda dela, ele fica lá
enchendo ela. Ela também, é claro, é apaixonada por ele, só que a gente tá falando de herói trágico e nesse caso é o Romeu. O Romeu briga com as pessoas, sai na porrada com as pessoas, então essa é a hamartia do Romeu. Essa é a falha que leva à queda dele. Indo agora pro nosso segundo termo, que é o hubris aqui. Hubris seria o momento em que o herói ali vai desrespeitar a ordem natural das coisas. Ou seja, ele vai ser influenciado por orgulho ou simplesmente puro desrespeito. Isso é exemplificado em Romeu e Julieta, quando o Romeu força um Frei lá a casar ele e a Julieta, né, que estavam super apaixonados ali um pelo outro. Isso é colocado aqui como uma hubris porque o Romeu e a Julieta, pra quem não sabe, eles eram de famílias diferentes, famílias rivais que não deveriam, né, se entrosar nem acontecer nada assim. Ou seja, é um desrespeito pela ordem natural das coisas. Natural é eles se afastarem e o Romeu tá lá forçando um padre a casar ele e a Julieta. Indo agora para o terceiro termo, que seria peripécia. Esse termo se refere ao momento em que a sorte do herói é revertida. Ou seja, é quando começam as coisas a dar errado. É o início da queda do herói, né? É a primeira coisa que acontece que vai começar tudo a dar errado a partir disso. No caso de Romeu e Julieta, o Romeu assassina um personagem chamado Teobaldo e ele é banido de Verona a partir disso e é tratado como um criminoso. Então essa foi a primeira reversão ali de sorte do Romeu. Logo em seguida temos o Anagnorices, que seria o momento em que o herói descobre algo muito crítico, ele descobre algo muito importante para a história. No caso da história de Romeu e Julieta, o Romeu descobre que a Julieta está morta, que ela morreu. Porque na historinha ali do Romeu e Julieta, eu estou falando assim de forma para que pessoas que nunca leram ou nunca viram nada de Romeu e Julieta me compreendam agora, a Julieta tomou um tipo de remédio, digamos assim, que fez com que ela parecesse estar morta, só que esse aviso que ela ia fazer isso não chegou a tempo para o Romeu. Então ele achou, assim como todo mundo ali, que a Julieta tinha morrido, o amor da vida dele tinha morrido, então foi uma descoberta crítica para ele. E aí chegamos até o Nêmesis, que é o destino que não pôde ser evitado. E geralmente o Nêmesis acontece como uma forma de retribuir a arrogância do personagem, o defeito lá do personagem, né, que seria, que como eu falei no começo do vídeo, aquela falha dele que vai fazer com que ele caia no final da história. Então o Nêmesis serve como uma prova de que, olha, você não pode evitar o destino, é isso que acontece, este é o seu Nêmesis. É também daí que vem esse tipo de termo que a gente vive utilizando, né? E o Nêmesis do Romeu seria ele mesmo nesse caso, porque quando ele fica sabendo o que aconteceu com a Julieta, ele vai lá e se mata. E aí que chegamos no momento de catarse, que é a última etapa aqui do herói trágico. A catarse seria aquele momento em que o público sente ali medo, ou compaixão, ou então até mesmo pena do que o herói está passando no momento. É aquele momento que o público assiste a queda do herói e sente ali compadecido por ele. Que é o que acontece até hoje no audiovisual, né? Quando às vezes a gente vê um personagem morrer ou sofrer algum tipo de punição, a gente sofre uma catarse. E em Romeu e Julieta, o momento da catarse é quando a Julieta acorda, né? Ela estava ali numa posição que parecia que ela estava morta, mas ela não estava, como eu disse. E ela acorda e vê o Romeu morto, de verdade. Ele estava morto de verdade. E aí o que ela faz? Se mata também. E aí chega um momento de catarse na história, porque o público todo viu que o casal que se amava sempre decidiu morrer junto, porque não suportava a ideia de um viver no mundo sem o outro. Como se fosse isso. Vocês devem ter percebido aqui que uma coisa muito importante para a história de um herói trágico é uma falha trágica. É muito fundamental que o herói tenha uma falha trágica que vai ocasionar a ruína dele depois. Geralmente nas peças gregas é o orgulho. Geralmente é o orgulho que é retratado, mas pode ser qualquer outra falha. Uma coisa interessante que eu notei recentemente, que envolve Percy Jackson e os Olimpianos, olha só, eu vou longe aqui no exemplo, hein, mas é uma coisa que eu notei enquanto eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo. O escritor Rick Riordan, que é o autor ali da saga Percy Jackson e os Olimpianos, ele trabalha bastante com esse conceito de mitos e heróis, né, e a própria mitologia grega. E um dos elementos que ele coloca na história dele é o chamado
defeito fatal. E eu achei isso super legal porque defeito fatal seria basicamente aquilo que a gente tá falando nesse vídeo aqui inteiro. Seria a hamartia de uma peça grega. Algo que pode ocasionar a ruína do herói, né? O Rick Riordan, ele fala nas histórias de Percy Jackson que é aquilo que pode matar o herói, literalmente. Eu não tô falando que os personagens da saga Percy Jackson são heróis trágicos, não é isso, mas nitidamente é uma referência a todos os moldes gregos que o Rick Riordan tenta seguir ao escrever ali Percy Jackson, né? E eu tive essa constatação muito recentemente, então eu achei que seria legal compartilhar aqui também, caso tenha alguém aí que gosta de Percy Jackson. Obrigado, amigo. Você é um amigo. A gente vai começar aqui agora a falar algumas outras características que o herói trágico precisa ter pra te ajudar a identificar ele quando você acabar vendo um filme aí, né, um livro, sei lá. E aí vai que você identifica alguma dessas características e você percebe que ele é um herói trágico. Vamos lá conhecer todas elas. A primeira coisa é que o herói tem que descobrir que o motivo da queda dele, né, o motivo da falha ali dele, são as suas próprias ações. Não foi nada que aconteceu com ele. Foi ele que fez alguma cagada e que agora ele tá colhendo o plantio disso, né? Ele tá fazendo a colheita do que ele plantou. A segunda coisa é que ele tem que ver e entender o que ele fez. Ele não tem que ficar, oh meu Deus, o que será que aconteceu? Não, será que foi isso mesmo? Não, ele tem que ver e entender que isso tudo foi resultado das ações dele e ele tem que aceitar o próprio castigo. E que o destino dele foi definido pelas próprias ações dele. A terceira coisa é que a queda do herói deve ser vista como uma forma de despertar uma piedade do público, né? Para ensinar o público a ter compaixão sobre os erros das outras pessoas. Isso também é uma mensagem que deve ficar ali, sempre junto ao herói trágico. A quarta coisa, apesar de tudo que a gente falou aqui, não necessariamente a queda ou o sofrimento desse herói tem que resultar em morte, tem que ser uma ruína total. Como, por exemplo, a história de Hércules, né? Que no final ali do mito de Hércules, ele vai até o Olimpo e assume a sua posição como deus. Então, assim, nem tudo precisa terminar numa calamidade. Só que até o Hércules chegar nesse ponto, ele perdeu literalmente tudo que ele tinha na sua vida mortal. É necessário que o herói enfrente algo maior do que ele, que algo seja desafiado por ele. E que ele perceba que ele vai ter consequência dessas ações dele. O destino do Hércules era ser ali uma pessoa imortal, né? Era ser um deus. Ele tentou lutar contra isso, e aí teve as consequências negativas, ele perdeu tudo ali da vida mortal dele, e no final ele acabou aceitando o próprio destino, então acabou mantendo a tragédia da história porque o destino não foi alterado, entendeu? Ele tentou alterar o destino e não deu certo, ele perdeu a família, né? Ele, inclusive, o mito de Hércules original é bem pesado, porque o herói trágico mata a própria família, né? Ele fica meio louco ali, ele mata a própria família. Se isso não é tragédia, eu não sei o que é, né? Mas é claro que a gente tem algumas exceções, né? Como é um estilo dramático muito explorado, você tem várias pessoas que abordam suas tragédias de forma diferente. Como, por exemplo, o William Shakespeare é um dramaturgo aí, né? Que ele sempre mata os heróis trágicos dele. Se ele não mata, teve um destino pior que a morte, esse tipo de coisa. Um exemplo é o próprio Romeu e Julieta que a gente tava falando agora, porque o objetivo do Shakespeare é mostrar que os heróis trágicos, eles não são nem bons e nem maus. Outra característica, como eu disse no começo do vídeo, que é muito comum para esses heróis, é que eles são geralmente personagens nobres. Citando aqui uma outra tragédia, como por exemplo a história de o Rei Arthur. O Rei Arthur é literalmente um rei, né? Então é um personagem nobre. Outra coisa é que o herói sempre tem que aprender com o seu erro e ele sempre tem que ser confrontado por algum tipo de decisão muito séria, muito crítica. Outra questão é que o sofrimento desse herói, ele tem que ser muito significativo, porque embora esse sofrimento tenha sido gerado pelas próprias ações do herói, às vezes ela não é inteiramente merecida, sabe? Às vezes o herói não merece sofrer tudo aquilo ali. Pode ser muito desproporcional com o que ele merece e justamente pro momento da catarse, aquele momento que o público se emocionar, ser mais forte. É por isso que eu vivo falando aqui, né, quando eu tô defendendo que alguns personagens de Stranger Things não vão morrer, que eu falo que não dá pra matar tal personagem porque ele sofreu demais. Por que eu tô falando isso? Porque Stranger Things não é uma história de tragédia. Não é uma tragédia. Se fosse, aí já era. Aí quem sofreu mais que vai morrer. Mas não é o caso. Então é por isso que eu fico defendendo sempre esse tipo de coisa, né? Stranger Things não é um drama trágico. E por último, e não menos importante, uma característica aqui que é um pouco tabu, é um negócio assim que é bem tabuzinho, é que o arquétipo de herói trágico, clássico,
é sempre um homem. Inclusive, as tragédias que retratam heróis trágicos que são mulheres são tão raras, mas justamente por elas serem raras que elas acabam se tornando muito importantes. Como, por exemplo, numa peça do Shakespeare que é sobre a Cleópatra e o Marco Antônio. Romeu e Julieta, sabe? Esses tipos de peças, eles acabaram ficando muito marcantes justamente por isso. Porque esse tipo de coisa não rolava com tragédia. E por último, eu tenho algumas considerações finais aqui a fazer, que na modernidade é claro que a gente mudou muito como é que se faz uma tragédia. A gente tá hoje em 2023, a gente não tá na tragédia grega antiga. Então tem muitos elementos de uma tragédia que foram mudados, como por exemplo, hoje também se torna comum você retratar uma mulher que é um herói trágico, sabe? É normal isso hoje em dia, antigamente não era. Você ainda tem alguns tabus e algumas questões, só que hoje está aumentando a quantidade que isso acontece. Tem novas regras que foram baseadas nas regras antigas, você teve uma pequena mudança ali, como você retrata algumas coisas, algumas características de tragédia. As coisas mudaram tanto que hoje em dia é até difícil colocar rótulo em personagem, então hoje em dia a gente nem usa muitos arquétipos de teatro mais no audiovisual. Se a gente for usar, a gente vai mudar tanto o arquétipo que vai parecer uma coisa totalmente nova, porque é isso que a modernidade fez com esses conceitos, né? Cinema é a arte aí mais nova que tem, né, de todas. Se você considerar todos os tipos de arte, o cinema é a mais recente. Então, hoje em dia, é raro você definir um personagem apenas por arquétipo ou por estereótipo. Isso é uma coisa extremamente ultrapassada. O ponto é, apesar de eu ter dado algumas fórmulas, né, algumas maneiras de você identificar um herói trágico, não se deve levar elas ao pé da letra, porque sempre tem roteirista tentando inovar e tentando trazer uma regra nova pro cinema, algo novo, né, uma forma nova de contar uma história e surpreender o público. Se todas as histórias fossem Ctrl-C, Ctrl-V da outra, assim, de uma forma muito incisiva, não haveriam filmes praticamente, sabe? Então você sempre tem que inovar, é por isso que não tem fórmula pra nada no cinema. Você tem várias maneiras diferentes de fazer a mesma coisa e usar a sua criatividade com isso. Palm to palm is Holy Palmer's kiss. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. E comenta aí embaixo se você sabia tudo isso aí sobre herói trágico e o que você achou mais curioso no vídeo de hoje. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!